Fala, meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que tenham tido um bom descanso, conseguiram descansar, né, nesse recesso. E vamos voltar então aos nossos estudos aqui. Gente, dando continuidade, seguindo a parte do livro, a matéria que a gente vai continuar vendo agora é uma matéria muito importante, que a gente começa a ver agora e vai estar sempre revoltando nela, né? Que é o presente simples. O presente simples, ele é usado para coisas que são verdades em geral, coisas que acontecem às vezes ou todo o tempo. Serve para descrever rotinas, estados, horários e ações regulares, frequentes. Também serve para falar sobre o que as pessoas fazem em seus trabalhos e ocupações. Advérbios do presente simples, né? Always quer dizer sempre, never quer dizer nunca, sometimes quer dizer às vezes, usually geralmente ou habitualmente e often. Presta atenção, eu não falei esse T é mudo, né? Often quer dizer frequentemente. Como é a conjugação no presente simples? Vamos lá então. Eu tenho aqui, né, as pessoas na afirmativa primeiro. Eu vou ter aqui as pessoas, né, ou os sujeitos, os pronomes pessoais. I, eu, you é você ou vocês, we é nós e they, eles ou elas. Essas formas a gente usa o verbo na forma normal, sem regras, tá? Percebam que ficou de fora aqui só o he, she, it, que eles que têm diferença. Mas com esses outros aqui, a gente usa o verbo da mesma forma como a gente vai querer falar. Então, por exemplo, eu vou usar o verbo play, que é tocar, né? Então, por exemplo, eu toco piano todo dia. I play piano every day. Esse play tá ali da forma que, como é o sujeito, o pronome pessoal é I, ele tá ali, né? Se for I, you, we ou they, ele fica na sua forma normal, ou seja, você não tem alteração nele. Agora, ó, percebam aqui a regra, é onde tem, né? Talvez se fosse falar onde reside alguma dificuldade, seria aqui, da terceira pessoa do singular. O verbo recebe S nas pessoas he, she ou it, né? Lembrando que he, ele, né? Gente, o ele, it pode ser ele ou ela, no caso de objeto ou animal, quando a gente está se referindo a um dos dois. Né? Eu já falei isso com vocês. Então a gente está falando da terceira pessoa do singular. Aqui, galera, a gente coloca um S no verbo quando ele estiver na afirmativa. Mas a gente tem que ter atenção a algumas exceções que estão nesse quadrinho aí do lado. O som é sempre do S mesmo, mas tem algumas formas da grafia, ou seja, da escrita de alguns verbos, que não é simplesmente como colocar o S. Então, aqui, ó, nas exceções, olha a primeira. ES, ou seja, se o verbo terminar em CH, SH, S, O ou X, a gente bota ES. Então, o verbo go, por exemplo, eu coloco he goes to school. Lembrando que ele só tem essa diferença porque nós estamos falando he, she ou it. Na segunda maneira aí, eu tenho IES. Se o verbo terminar em consoante, tira-se o Y. Né? He studies Spanish. IES. Se o verbo terminar em consoante mais Y, eu tiro o Y e boto IES. He studies Spanish. Lembrando aqui, o que está falando aqui, que esse it é um pronome neutro, né? Ele está se referindo a, não está se referindo a homem, a ele ou ela. Só para curiosidade. Como que é a negativa dessa forma do presente simples? Então a gente tem a forma negativa, que é o do not, ou a gente usa, que é muito comum usar a abreviação, que é o don't, e o não que é o não do presente simples, e é usado, o don't é usado para I, you, we e they. Então, como é que eu falo eu não? É I don't, né? You don't, você ou vocês, we don't, nós, e they don't, eles ou elas. Mais o verbo. E temos também a negativa na terceira pessoa do singular, né? Que era aquela que era a diferença. Que na afirmativa a gente colocava o S, mas só na afirmativa, tá? Agora aqui na negativa, eu tô falando, a gente tem ó, o does not, ou a forma abreviada que a gente usa, né? Que é o doesn't.
é o não do he, she e o it no presente simples. Então fica he doesn't, she doesn't, it doesn't. E o verbo normal, ou seja, nessas formas da negativa, e também a gente vai ver que na interrogativa, o verbo não tem esse S que ele tinha só, que a gente colocou só na afirmativa. A interrogativa. O do é auxiliar para fazer perguntas no presente simples. Vem antes do sujeito e não tem tradução. Ou seja, um verbo auxiliar, ele marca gramaticalmente. Ele não vai estar ali tendo um significado. Ele está mostrando para a gente que aquela forma é uma forma da interrogativa. Mas a gente não traduz ele, né? Então tem aí, ó, o do I, do you, do we e do they. Né? Ou seja, você usa o do para colocar formas interrogativas quando é I, you, will, they. Ele vem antes desses pronomes. E na terceira pessoa, ao invés do do, a gente usa o does, que é o auxiliar das pessoas. He, she e it no presente simples. Vem antes do sujeito e não tem tradução. Does he, does she, does it. O verbo normal, sem regra, como eu falei para vocês. Aquele S que a gente colocou no verbo na afirmativa só fica na afirmativa. Né? O he, she, it na negativa. E na interrogativa, a gente vai usar os seus verbos auxiliares no seu devido lugar. A negativa a gente viu que é does not, ou doesn't. E agora a interrogativa é does, só, que a gente coloca antes dos pronomes. Lembrando aqui a questão de respostas curtas, né? Então, por exemplo, você está afirmativa, você pode se eu perguntar assim: Do you like apples? Você gosta de maçãs? Aí você pode falar yes, aí é que o sujeito, você vai falar como é eu gosto, você fala yes, I do. Se eu for falar ela, aí já é does, né? Porque o do é I, you, é para I, you, we, they. O does é para o he, she, it. Então, se eu falar ela gosta, uma resposta curta, ao invés de eu falar yes, she likes, eu vou falar yes, she does. Na negativa, no, I don't. No, she doesn't. Ok? Eu vou passar uma listinha de exercícios com exemplos e aí a gente vai praticar isso melhor. A gente já chegou a ver isso, mas a gente vai estar sempre retomando. Isso é realmente uma das partes do livro, né? Que a gente vai retomar dessa parte de exercício. Tá bom? É um bom retorno para todos nós aí. Força, e tô aqui às ordens. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos.